Gostaria de cumprimentar a todos. Eu sou o professor Benite e hoje vamos falar um pouquinho sobre hibridização dos carbonos. Essa palavra hibridização, ela pode parecer um pouco estranha, mas nada mais é do que mistura, misturar. Hibridizar quer dizer misturar. Nesse início de aula, eu gostaria de mostrar a tabela periódica, né, e encontrar na tabela periódica um dos elementos muito importante da química orgânica, que vocês já sabem, né, que é o elemento carbono, o qual ele possui número atômico 6. Observe que o carbono encontra-se presente no grupo 14. Outro elemento muito importante que sempre está presente ali nos compostos orgânicos é o hidrogênio, né? O hidrogênio que pertence ao grupo 1 e tem número atômico igual a 1. O hidrogênio é um elemento monovalente, ou seja, realiza apenas uma ligação, e o carbono é um elemento tetravalente, ou seja, realiza 4 ligações químicas. O subnível S possui apenas um orbital, e o orbital do subnível S é um orbital esférico, percebam. E vocês poderiam perguntar, mas o que é um orbital? Bom, o orbital é o local onde existe a maior probabilidade de encontrar um elétron. Então, se eu quiser procurar um elétron, eu tenho que vir aqui no subnível S, que esta região é a região onde existe a maior probabilidade de encontrar-se um elétron. Aqui do lado esquerdo, a gente observa os pontinhos verdes, que são mais densos no seu interior e são menos densos no exterior. Então a gente percebe que no interior existe uma maior probabilidade de encontrar o elétron do que o exterior. A gente poderia imaginar o seguinte: se você fosse um elétron, você tem vários orbitais, ou seja, existem vários locais onde você pode ser encontrado. Só que dentre os locais que você pode ser encontrado, dependendo da hora, tem uma probabilidade maior. Por exemplo, 3 horas da manhã, numa segunda-feira. Qual é o local de maior probabilidade de encontrar você? Segunda-feira, 3 horas da manhã, provavelmente na sua casa, certo? Então, toda segunda existe uma grande probabilidade, às 3 horas da manhã, que você esteja na sua casa. Então, esses pontinhos aqui representam justamente o local onde existe a maior probabilidade de encontrar o elétron. Tudo bem? O subnível B, ele possui ao todo 3 orbitais. Ele possui o orbital que nós chamamos de Px, Py e o orbital Pz, certo? E verifiquem que esses orbitais, eles são duas esferas condensadas, formando um halteres, tipo um 8, tá vendo? Então nós temos aqui em volta do eixo X duas esferas condensadas. Então aqui no seu interior é o local, é a região onde existe a maior probabilidade de encontrar o elétron. No PY nós também temos duas esferas condensadas, onde no seu interior existe a maior probabilidade de encontrar o elétron, e no PZ nós temos duas esferas condensadas, onde no seu interior existe a maior probabilidade de encontrar um elétron. Muito bem, então nós podemos perceber o seguinte, que um orbital é a região onde existe a maior probabilidade de encontrar um elétron. E o subnível P tem 3 orbitais. Alguém conseguiria me responder quantos elétrons cabem dentro de um único orbital? Muito bem, apenas 2 elétrons. Então, um orbital comporta no máximo 2 elétrons. Se o subnível P tem 3 orbitais, quantos elétrons caberiam no total dentro do subnível P? Bom, se ele tem
3 orbitais e cada orbital comporta 2 elétrons, ou seja, aqui comportam 2, aqui 2 e aqui 2. Somando tudo, quantos elétrons são? 6 elétrons. Então, o subnível P, né, comporta uma quantidade máxima de 6 elétrons. Se ele comporta uma quantidade máxima de 6 elétrons, ele pode ficar vazio, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas nunca 7. Essa é a distribuição eletrônica de Linus Pauling de acordo com a energia, né? Onde a energia é dada pela soma do nível mais o subnível. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho de como calcular a energia de subnível, vocês podem procurar uma aula minha que encontra-se no meu canal, tá bom? Oi, Benite. É só entrar lá no YouTube que vocês vão encontrar uma aula falando sobre energia, a energia do subnível. Bom, então, segundo a distribuição eletrônica, o subnível que possui menor energia é o 1s, não é isso? Então, 1s tem a menor energia. Depois, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. Então, observem que nós temos aqui a distribuição de elétrons de acordo com o subnível. Então, se nós pegarmos de acordo com a energia do subnível. Então, se essa bolinha fosse um elétron, né? Vamos lá. Se essa bolinha fosse um elétron, este elétron, né, se fosse jogado dentro da eletrosfera, ele entraria no subnível 1s, porque no 1s tem menos energia. Ele só vai entrar no 2s se o 1s já estiver ocupado. Tudo bem? Muito bem. Então, como vocês já sabem, distribuição eletrônica, nessa distribuição eletrônica, o subnível que tem menor energia é 1s e o que possui maior energia é o 7p. Vejam, a distribuição eletrônica conforme um diagrama de energia. Então, quem está embaixo, é um S, tem menos energia. E quem está em cima, que é o 6D, tem mais energia. Observe que um S tem um orbital, o 2S tem um orbital, o 2P tem 3 orbitais, o 3S tem um orbital, o 3P tem 3 orbitais, o 3D tem 5 orbitais, o 4F tem 7 orbitais. Então, nós percebemos que todo subnível S tem apenas um orbital. Veja, ó, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, só tem um orbital, então comporta no máximo 2 elétrons. Já os subníveis P, possuem 3 orbitais, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3 orbitais. E os subníveis D, eles possuem ao todo 5 orbitais, 3d, 4d, 5d, 6d. E o subnível F possui ao todo, né, 7 orbitais. Então, aqui nós temos a distribuição eletrônica do carbono de maneira hibridizada. Como nós já sabemos, o carbono ele possui número atômico 6. Então, 1s2, 2s2, 2s2, 2p3. Aí alguém poderia perguntar, mas é 1s2, que está aqui, 2s2, 2p2, já que o número atômico é igual a 6, quer dizer que o carbono tem 6 prótons no núcleo e 6 elétrons na eletrosfera. Observando essa distribuição eletrônica, na última camada, o carbono possui 4 elétrons. Mas se vocês verificarem aqui nessa distribuição, no 2s não tem 2 elétrons, 2s2. Por quê? O elétron que estava no 2s2 foi promovido para o 2p. Então, se vocês analisarem, nós vamos ter aqui 2s1, 2p3.
nós temos 4 elétrons, só que apenas um elétron no 2s e 3 elétrons no 2p. Então, um elétron que estava aqui no 2s, ele foi promovido para o 2p, justamente para que os orbitais fiquem desemparelhados. O que seriam orbitais desemparelhados? Se a gente analisar um S, vou perguntar para vocês, quantos elétrons tem aqui num S? Olha lá. Quantos elétrons tem aqui num S? Tem 2 elétrons, porque um orbital comporta no máximo 2 elétrons. E detalhe, estes elétrons, eles estão emparelhados, tudo bem? Os elétrons estão emparelhados num S. Agora, depois que o elétron do 2p foi promovido, deveriam ter 2 elétrons aqui, só que este elétron foi promovido para o 2p. Por que ele foi promovido para o 2p? Justamente para que na valência, ou seja, na última camada, os 4 elétrons fiquem desemparelhados, porque as ligações químicas elas só podem ser realizadas por elétrons desemparelhados. Então, se eu tenho 4 elétrons desemparelhados, eu posso dizer que o carbono realiza 4 ligações químicas. Então, veja, ele possui 2 elétrons no S, ele possuía anteriormente 2 elétrons no 2s, 1 elétron no 2px e 1 elétron no 2py. Mas, com essa distribuição eletrônica, o carbono conseguiria fazer apenas 2 ligações. Ele conseguiria fazer apenas 2 ligações. Por quê? Porque ele só possui 2 elétrons desemparelhados na valência, na última camada, que é o elétron do 2px e do 2py. Porém, ele pode promover o elétron, ou seja, este elétron do 2s, ele pode ser promovido para o 2pz. E a partir de então, o carbono passa a ter 4 elétrons desemparelhados. Consequentemente, o carbono consegue realizar 4 ligações covalentes, uma estrutura que podemos dizer assim, tetraédrica. Então, podemos dizer que o carbono ele é tetravalente, desculpa, o carbono ele é tetravalente. Muito bem. Então, o que é a hibridização de orbitais? A hibridização de orbitais, na forma mais simples, nada mais é do que uma abordagem matemática que envolve a combinação das funções de ondas separadas dos orbitais S e P para chegar às funções de onda dos novos orbitais. Então, o S, como vocês observaram, a função de onda dele verifica que ele tem aquele formato esférico. E o P tem um formato em halteres, na forma de 8. Muito bem, tanto o S quanto o P tem uma função de onda. E a mistura das duas funções de onda, olha a palavra, mistura. Mistura, nós vamos lembrar de hibridização. A mistura das funções de onda S com as funções de onda P vai gerar uma nova função de onda, um novo orbital. Então, aqui nós vamos falar da ligação química mais simples, aí, uma ligação covalente, que ocorre entre 2 átomos de hidrogênio. Perceba que a ligação covalente que ocorre entre esses 2 átomos, ela é chamada de ligação covalente simples, certo? Então, essa ligação é uma ligação covalente simples. Nesse gráfico, a gente pode verificar no eixo da abscissa, aqui, o eixo X, o eixo da abscissa, a distância internuclear, ou seja, a distância entre os 2 núcleos do átomo de hidrogênio, e no eixo da ordenada,
no eixo da ordenada, nós temos a energia potencial de cada ligação. Para cada ligação covalente acontecer, a estabilidade dar-se-á no menor nível de energia potencial possível. E esse menor nível de energia ocorre quando existe um equilíbrio das forças atrativas e repulsivas de um átomo de hidrogênio para com o outro átomo de hidrogênio. Porque no núcleo do átomo de hidrogênio tem prótons. Na eletrosfera do átomo de hidrogênio tem elétrons. Então, quando um átomo de hidrogênio se aproxima do outro, ocorre uma repulsão do próton de um átomo de hidrogênio com o próton do outro átomo de hidrogênio. Ocorre uma repulsão de um elétron do átomo de hidrogênio com o outro elétron do átomo de hidrogênio. Mas, ao mesmo tempo, ocorre a atração dos prótons dos núcleos pelos elétrons dos outros átomos, ou seja, o próton de um hidrogênio sente atração pelo elétron do outro átomo e vice-versa. E sendo assim, os átomos de hidrogênio vão se aproximando, né, pela atração, chega um ponto onde ocorre a repulsão, aí eles se afastam, chega um ponto onde ocorre a atração, até achar um ponto de equilíbrio entre a atração e a repulsão. E este ponto de equilíbrio entre a atração e repulsão dos núcleos de átomos de hidrogênio, esse ponto de equilíbrio, ele ocorre justamente aqui, ó, a 0,74 angstrom, certo? Então, verifique que a 0,74 angstrom, a energia potencial é mínima. Se os átomos vão se aproximando muito, a energia potencial aumenta. Veja, logo, se eles ficarem muito próximos, a energia potencial é alta. Se eles afastarem demais, a energia potencial também é alta. Então, eles se atraem até um ponto específico, onde a repulsão e a atração estão em equilíbrio, gerando assim uma ligação covalente, que no caso do átomo de hidrogênio, é uma ligação covalente simples. Observe que o átomo isolado possui uma energia em quilojoules. Quando eles se ligam, essa energia reduz em, vou pôr aqui, ó, ΔH, que é entalpia, energia, tá bom? Reduz em 435 quilojoules por mol de ligação. Então, nós temos aí, durante esse processo de ligação, uma liberação de energia, um processo exotérmico, dando assim estabilidade quando a distância entre os núcleos é igual a 0,74 angstrom. Então, o átomo de hidrogênio, que é 1s1, um átomo de hidrogênio, se a gente fizer a distribuição eletrônica, ele possui apenas um orbital e dentro desse orbital apenas um elétron. Então, na ligação entre dois átomos de hidrogênio, um átomo de hidrogênio vai se ligar com outro átomo de hidrogênio, formando ali uma ligação covalente simples entre os dois átomos. Lembra que hibridização ocorre por meio, né? O átomo de hidrogênio, o subnível S, tem uma função de onda, o subnível S do orbital de átomo de hidrogênio tem uma função de onda, ou seja, cada átomo de hidrogênio possui um orbital, eles possuem funções de onda, e quando essas funções de onda se misturam, formam o orbital molecular ligante. Vejam, vou repetir. Quando essas funções de onda se misturam, formam o orbital molecular ligante. E aí nós vamos ter a hibridização. Na TLV, o orbital molecular de um átomo
do caso de hidrogênio, se une ao orbital molecular de outro átomo de hidrogênio, formando um único orbital atômico. Na teoria do orbital molecular, né, um orbital atômico se liga com outro orbital atômico, formando dois orbitais. Um orbital chamado de ligante, orbital molecular ligante. Veja, então, este aqui ele é o orbital molecular ligante e também formando um orbital molecular antiligante. Já que nós temos dois orbitais atômicos, o resultado será dois orbitais moleculares, onde um vai ter baixa energia, onde ocorre a ligação química, e o outro alta energia, onde os elétrons não, né, existe uma menor probabilidade dos elétrons ali se encontrarem, por isso que ele é chamado de orbital molecular antiligante. Prosseguindo. Então vejam, nós temos aqui um orbital molecular ligante e um orbital molecular antiligante. Os dois são formados. O orbital molecular antiligante tem alta energia e o orbital molecular ligante tem baixa energia. Então, orbital atômico de um átomo de hidrogênio, orbital atômico de um outro átomo de hidrogênio, suas funções de onda se misturam, formando uma nova função de onda. Veja que um orbital molecular atômico vai ceder energia para o outro orbital molecular atômico. Quando um orbital molecular cede energia, ele vai encontrar-se, veja aqui, ó, energia, ele vai encontrar-se num local com menor energia, e o outro orbital que ganhou energia vai encontrar-se num local de maior energia. Consequentemente, os elétrons do átomo de hidrogênio vão ficar no orbital molecular que tem menos energia. E este orbital molecular que tem menos energia, ele é chamado de orbital molecular ligante. O outro orbital molecular, né, chamado de antiligante, fica vazio. Então vejam, dois orbitais atômicos se unem para formar dois orbitais moleculares. Ocorre assim uma hibridização. Friedrich August Kekulé, um químico alemão, introduziu o conceito de valência, que do latim quer dizer força, ou seja, de potência combinatória distinta entre átomos diferentes. Então, átomos diferentes, eles possuem potência combinatória também diferente. O carbono, um exemplo. O carbono tem 4 elétrons na valência, certo? Então, ele realiza 4 ligações químicas. O nitrogênio já possui ao todo 5 elétrons na valência, fazendo assim 3 ligações químicas. Observe que a potência combinatória destes dois átomos, elas são distintas, certo? Isso segundo Augusto, segundo Kekulé, em 1858. Ele estudou particularmente o carbono e descobriu que esse elemento apresenta uma potência quádrupla de combinação. Quádrupla. 4, ó. 1, 2, 3, 4. Uma potência combinatória quádrupla. E esse elemento, então ele estudou particularmente o carbono e descobriu que esse elemento apresenta uma potência quádrupla de combinação, ou seja, é tetravalente. Os átomos de carbono têm propriedades de unir-se entre si, ou seja,
um carbono consegue se ligar a outro carbono, que consegue se ligar a outro carbono e formar uma estrutura chamada de cadeia carbônica. E esse fenômeno foi denominado propriedade do encadeamento. Então, nós vamos observar que o carbono tem a capacidade de formar essas cadeias chamadas de cadeias carbônicas. Resumindo a teoria estrutural de Kekulé, nós podemos lembrar das seguintes características. O carbono é tetravalente. As 4 valências do carbono são equivalentes e coplanares, ou seja, este elétron é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Ou seja, eles são equivalentes energeticamente. Não existe distinção. A mesma ligação que um elétron faz, o outro também tem a mesma capacidade de tá certo? Os átomos de carbono podem ligar-se entre si, originando cadeias. Muito bem. Em 1874, o Sr. Van 't Hoff, Jacob Henriques Van 't Hoff, um holandês, e Joseph A. Lebel criaram um modelo espacial para o carbono. Esses átomos são representados por tetraedros regulares, sendo que o carbono ocupa o centro do tetraedro e suas 4 valências correspondem a seus 4 vértices. Então, verifique, o carbono ocupa o centro do tetraedro e as suas 4 valências, que elas estão ligadas, representam o seu vértice. Quando o Van 't Hoff disse isso, o Kolbe escreveu um artigo, né, criticando Van 't Hoff, porque Van 't Hoff era veterinário, e ele disse o seguinte, ele disse que Van 't Hoff foi até o estábulo onde ficam os cavalos, pegou o cavalo dele chamado Pégaso e viajou até o Parnaso. E lá no Parnaso ele conseguiu enxergar o carbono como uma estrutura tetraédrica, né? Ou seja, Kolbe zombou de Van 't Hoff, mas mais à frente Van 't Hoff conseguiu comprovar que o carbono realmente ele tem essa estrutura tetraédrica, né? Onde ele possui esses 4 vértices. Aqui nós temos a distribuição eletrônica do átomo de carbono. No estado fundamental, 1s2 tem menos energia que o 2s2, que tem menos energia que o 2p2. Então percebam, da forma que essa distribuição eletrônica foi feita, analisando a valência, que é a última camada, que é a camada 2, nós temos o 2s2 e o 2p2. O 2s2 tem menos energia que o 2p2 e os elétrons do 2s2 estão emparelhados e os elétrons dos 2p, veja, 2 elétrons no 2p estão desemparelhados. 2 elétrons desemparelhados permitiria apenas que o carbono fizesse 2 ligações covalentes, ou seja, que ao invés dele ser tetravalente, ele seria um carbono bivalente. Por isso, nós temos que lembrar, né, que o carbono tem que fazer aquele queimão de estoque do elétron, né, uma promoção. Vamos promover o elétron. O elétron será promovido, um elétron do 2s, ao orbital vazio em 2p. Ao fazer esta promoção do elétron, nós teremos 4 elétrons desemparelhados na camada de valência. E esses 4 elétrons desemparelhados conseguem realizar 4 ligações químicas. Então, mostrando em imagens o que eu acabei de discutir,
nós temos aqui 2s2, 2p2, apenas 2 elétrons desemparelhados. Ocorre a promoção do elétron, promotion of electron. Então, este elétron foi promovido, veja. Agora nós temos 4 elétrons desemparelhados, só que ainda o subnível 2s, ele possui menos energia do que o subnível 2p. Então, esses elétrons não são equivalentes segundo essa distribuição eletrônica. Se eles não são equivalentes, eles não realizam ligações iguais. Então, vai ocorrer uma hibridização, onde o 2p vai ceder energia para o 2s. Quando o 2p cede energia para o 2s, eles se equivalem em energia. E a partir de agora, os 4 orbitais, tanto do 2s quanto os 3 orbitais do 2p, agora eles são chamados de sp3. Eles são todos iguais. Eles possuem a mesma energia. sp3, porque nós temos um orbital s que hibridizou-se com 3 orbitais p. Por isso chamado de sp3. Eu faço sempre uma analogia assim. Imagina que você está num prédio e este aqui é o 3º andar do prédio. E o amor da sua vida, ele encontra-se no 5º andar do prédio. E você quer encontrar o amor da sua vida e o amor da sua vida também quer encontrar você. Qual seria o local qual seria o andar mais rápido dos dois se encontrarem, né? Da pessoa encontrar sua pessoa amada? Qual seria o andar? Veja, um está no 3º andar e o outro está no 5º andar. Para os amados se encontrarem, qual seria o melhor andar? Muito bem, o melhor andar seria no 4º andar. Então, quem está no 3º sobe por 4º, quem está no 5º desce por 4º, e os dois se encontram no 4º, melhor lugar para se encontrar. Então, verifiquem que quem estava no 3º subiu para o 4º e quem estava no 5º desceu para o 4º. É como se eu fizesse analogia. Quem estava no 3º recebeu energia de quem estava no 5º. Ao receber a energia de quem estava no 5º, quem estava no 5º desceu e quem estava no 3º subiu. Então, esses orbitais se hibridizam e agora eles passam a ter a mesma energia. E essa hibridização é chamada de hibridização sp3. Às vezes a pessoa matematicamente pensa assim, é sp elevado ao cubo? Não, é sp3. sp1, p2, p3. Né? São os nossos 4 orbitais. Então, vejam bem, então nós temos aí os 4 orbitais. Eu tenho o orbital 2s, e quantos orbitais tem no subnível P? 3 orbitais. Então, nós temos aqui os 3 orbitais no subnível P. Agora, o orbital S mais os orbitais P têm mesma energia. Então, agora eles são iguais. Esse orbital não vai ser mais, ser chamado de S, e nem esse de P, e nem esse de P. Agora, este orbital, quando ele se misturar com os outros, ele é chamado de sp3. Então, eu tenho um orbital sp3, 2 orbitais sp3, 3 orbitais sp3, 4 orbitais sp3, porque eles hibridizaram, eles possuem a mesma energia. Aqui os orbitais estão sendo mostrados separadamente, mas quando eles se misturam, verifiquem que é como se fossem balões amarrados uns aos outros. Esses orbitais ligantes, eles se repelem porque tem uma densidade e ficam à distância um do outro de 109,5 graus.
Essa é a distância quando não está ligado, quando ele está vazio. Aí os orbitais antiligantes. Os orbitais antiligantes, que não vão fazer parte da ligação, estão aqui, ó. Esse sinalzinho de menos que encontra ali no interior. Porque para cada orbital ligante, cria-se um orbital antiligante. Então, verifique o caso do metano. O metano ele possui um carbono que tem 4 elétrons com a hibridização sp3. Certo? Então, este elétron é sp3, este elétron é sp3, este elétron é sp3, este elétron é sp3. Os elétrons sp3 vão se ligar com o elétron do hidrogênio. Lembra que o hidrogênio ele é 1s1, ele possui apenas um orbital e dentro desse orbital, no caso do átomo de hidrogênio, só tem um elétron. Então, o hidrogênio só consegue fazer uma ligação, que é a ligação que possui a menor energia, chamada de ligação sigma. Então, esse átomo de hidrogênio o elétron do átomo de hidrogênio vai se ligar com o elétron do átomo de carbono e eles vão compartilhar o orbital atômico do hidrogênio com o orbital atômico do carbono, formando assim um orbital molecular ligante, certo? Onde são compartilhados os elétrons. Esse tipo de ligação que ocorre no mesmo eixo, ela é chamada de ligação sigma. Então veja, quando o carbono ele realiza as suas 4 ligações, aqui eu tenho um modelo chamado de stick and ball, e o modelo stick and ball, traduzido, né, é pau e bola, onde o átomo de carbono seria essa bolinha que eu vou marcar com X vermelho, e os átomos de hidrogênio, essas bolinhas que eu marquei com X azul, stick and ball. E observe que a geometria da molécula de metano ela é tetraédrica, porque como o carbono faz 4 ligações, ele possui 4 nuvens que se repelem, formando assim um tetraedro. A gente verifica também que o carbono ele é uma estrutura, né, apolar. Ele é um hidrocarboneto apolar. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não é igual à água. A água é polar e o metano é apolar. E se a gente lembrar daquela célebre frase likes, dissolves likes, semelhante, dissolve semelhante. Então, substância polar se mistura com substância polar. Substância apolar se mistura com substância apolar. Logo, substância polar não se mistura com substância apolar. Os hidrocarbonetos são substâncias apolares. Verifiquem nesta rede de Van der Waals que não existe uma polaridade, não tem uma região mais densa do que a outra. Então, nós temos aqui uma substância polar. Ressaltando que o gás metano também é conhecido como gás do pântano, produzido em locais ricos em matéria orgânica e em putrefação, em decomposição. Então, vamos observar que o metano ele é tetraédrico e a angulação entre as ligações ficou em 109 graus e 28 minutos, ficou um pouquinho menor por causa da presença ali do hidrogênio na nossa estrutura. Muito bem, então, observando aqui um orbital sp3, veja, isso aqui é um orbital sp3. O carbono possui 4 orbitais sp3, certo? Então, esse orbital sp3, verifique que ele é alongado, o que permite, esse alongamento dele, permite ele fazer uma ligação no mesmo eixo. E ligação no mesmo eixo é chamada de ligação sigma. Então, ligações que ocorrem no mesmo eixo são chamadas de ligações sigmas. Veja, esse orbital sp3 ele é alongado, o que permite que aconteçam ligações no mesmo eixo. Um átomo vem aqui, ó, e se liga
no mesmo eixo. E a mistura desses dois orbitais atômicos geram, assim, um orbital molecular. Então, observando um orbital sp3 de um carbono com um orbital s do hidrogênio, o hidrogênio só pode ser s, eles se ligam no mesmo eixo, eles se ligam aqui, ó, no mesmo eixo, e se eles se ligam no mesmo eixo, essa ligação é chamada de ligação sigma. Veja, o orbital sp3 se condensou com o orbital s. Então, o orbital sp3 do carbono se condensou com o orbital s. E a função de onda do sp3 somada com a função de onda do s gera uma nova função de onda, ou seja, nós temos aí uma ligação, né? Essa mistura desses orbitais, uma ligação chamada de ligação sigma, que neste caso, né, essa ligação sigma era uma ligação simples entre o carbono e o hidrogênio. Aqui nós temos exemplos de ligações sigmas. Como a ligação sigma ocorre no mesmo eixo, ela pode ocorrer entre subnível S com subnível S, veja, no mesmo eixo. Ela pode acontecer entre subnível P com subnível S, observe, no mesmo eixo. Ela pode ocorrer entre subnível P com subnível P, vejam, no mesmo eixo. Então, essas ligações que acontecem, que ocorrem no mesmo eixo, elas são chamadas de ligações sigmas, tá bom? Então, um exemplo aqui, o etano. Eu tenho dois carbonos com hibridização sp3, dois carbonos cujos elétrons apresentam a hibridização sp3, vejam. Então, ó, orbital atômico sp3, 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 sp3. Então, todos esses orbitais atômicos sp3, eles realizam uma ligação chamada de ligação sigma. E aqui nós temos 6 átomos de hidrogênio, que só tem um orbital, que é o orbital s, que também realiza apenas ligações sigmas, né? Muito bem, então os átomos de carbono, né, se ligaram aqui, ó, formando uma ligação covalente sigma. Percebam que uma ligação covalente sigma possui 2 elétrons sigmas. Então eu tenho um orbital sp3 de um carbono se ligando com o orbital sp3 de outro carbono. Aqui eu já tenho outra ligação sigma, veja, ela acontece no mesmo eixo. Ela acontece no mesmo eixo, ela é uma ligação sigma. Então, nós temos aqui uma outra ligação sigma, e essa ligação sigma, ela é formada pelo orbital S do hidrogênio e o orbital sp3 do carbono. Então, é uma ligação sp3s, uma ligação chamada de ligação sigma, sigma bonds, ligação sigma. Então, nós percebemos que essa estrutura, essa substância chamada etano, que é encontrada no gás natural veicular, possui aí 2 carbonos, né, e 6 hidrogênios. Então, ela tem aqui, ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações, 5 ligações, 6 ligações, 7 ligações sigmas. Então, nós temos 7 ligações sigmas que não podem ser confundidas com 14 elétrons sigmas. Às vezes na prova pergunta, quantas ligações sigmas existem? Aí você vai e responde 7 sigma. Mas cada ligação sigma é composta por um par de elétrons. Então, quantos elétrons existem ao todo? 14 elétrons. Certo?
Então fiquem espertos, não vão errar esse tipo de pergunta, né? Se está perguntando quantas ligações sigmas, você responde o número de ligações. Se está perguntando o número de elétrons sigmas, você responde o número de elétrons sigmas. O etano, né? Observe que também é uma substância, segundo Van der Waals, olha, uma substância que não tem um polo, então uma substância apolar, bem característica dos hidrocarbonetos. Aqui nessas imagens, nós temos três imagens. Nós temos uma imagem de Van der Waals, que mostram as forças de Van der Waals sem polarização na nossa molécula. Nós temos aqui o modelo Stick and Ball, onde não está eclipsado, os hidrogênios não estão eclipsados uns com os outros, uma forma bem estável. E a gente percebe essa representação das ligações sigmas. Veja, ligação sigma simples, ligação sigma simples. Às vezes o aluno verifica essa cunha estracejada em azul, que eu coloquei em azul claro aí, e pensa assim, isso é o quê? É uma ligação sigma. Mas por que que ela é representada com esse tracejado aqui, essa cunha mais clara? Porque ela representa as ligações que estão entrando para dentro do plano. Agora, verifique que tem uma cunha aqui, que ela é um tracejado mais forte. E essa cunha, ela representa justamente as ligações que estão saindo do plano. E as linhas, vejam aqui, ó, essa linha e essa linha são ligações que acontecem no mesmo plano. Tudo bem? Então, são formas espaciais de demonstrar a ligação. Agora, nós vamos para a hibridização sp2. Essa hibridização sp2, ela não possui uma geometria tetraédrica. O carbono com hibridização sp2 não tem geometria tetraédrica, não é uma molécula espacial, ou seja, ocupa mais de um plano. Nessa figura a gente percebe que o carbono ocupa apenas um plano, porque o carbono sp2 apresenta uma geometria chamada de trigonal plana ou triangular, cuja distância entre as ligações são de aproximadamente 120 graus. Então, nós temos aqui um carbono plano, diferente do sp3. Como isso acontece? Então, vamos retornar ao carbono na distribuição. 1s2, 2s2, 2p2. Percebam que os elétrons o elétron não foi promovido. Nós temos aqui apenas 2 elétrons desemparelhados, ou seja, o carbono dessa forma, com 2 elétrons desemparelhados, ele é apenas um carbono bivalente. Então, ele vai ter que promover o elétron do 2s2. Então, ele promove um elétron do 2s2. Veja que o elétron foi promovido, o próximo passo, ele saiu de 2s e foi para 2s2. E a partir de agora, nós temos 4 orbitais desemparelhados, permitindo que o carbono realize ao todo 4 ligações. Muito bem, só que na hora de hibridizar a energia, percebam que este orbital não se misturou com os outros orbitais. No sp3, os 4 orbitais se misturam. Aqui, o S misturou com 2p, por isso ele é chamado de sp2. E aquele elétron
que não sofreu hibridização, ou seja, e este elétron aqui, ó, que não sofreu hibridização, como este elétron ele é chamado? Este elétron ele é chamado de elétron π, certo? O elétron π possui mais energia que o elétron sigma. Às vezes a pessoa pega a aula andando e fala π, mas π é 3,1415. Não, né? Apenas uma representação para este elétron. Nós vamos representar os elétrons como π e sigma. Os elétrons sigma são aqueles elétrons que têm menos energia. Vejam, esses elétrons hibridizados são os elétrons sigmas, e aquele elétron que tem mais energia, quer dizer, é o elétron que não se misturou, é o elétron que não hibridizou, então ele não conta na hibridização. Você só conta os elétrons que hibridizaram, o S, P1, P2. Aquele elétron que não hibridizou, você não conta ele, tudo bem? Então, este elétron que não hibridizou, como ele é chamado mesmo? Acabei de dizer, o nome deste elétron é π. Pode ser representado pela letra π. E os elétrons que hibridizaram, eles são chamados de elétrons sigma, certo? Então, eles são chamados de elétrons sigma. Vou fazer um sigma aqui. Perfeito. Então, nós temos 3 elétrons sigmas e um elétron π. Então, esses 3 elétrons, eles são chamados de sp2, certo? E o elétron π de elétron π, porque ele não hibridizou. Então, o carbono, quando tem essa hibridização sp2, ele vai fazer apenas 3 ligações sigmas e uma ligação π. Lembrando que elétron sigma só se liga com elétron sigma, e elétron π só se liga com elétron π. Não podemos nos esquecer disso. Tudo bem? Então, qual é o nome do elétron que não hibridizou? Vamos lembrar novamente o nome deste elétron. Ele é chamado de elétron π. Agora, observando os orbitais sp2, eles sempre são 3 nuvens que se encontram no mesmo eixo. Veja, olha, então esse orbital é um orbital sp2, sp2, sp2. Se vocês observar a estrutura, né, nós temos aí uma estrutura trigonal plana, cuja angulação aqui, ó, é de 120 graus aproximadamente. E o elétron π? Cadê o elétron π? Observe que o elétron π está no eixo Y. Ele está perpendicular, ou seja, ele está perpendicular aos outros, certo? Ele está perpendicular aos outros, as outras ligações sp2. Ele faz ali uma angulação de 90 graus. Ele está perpendicular a esses outros elétrons. Então, sigma só se liga com sigma, π com π. Então, a ligação sigma ocorre em mesmo eixo. Então, sigma se liga com sigma. π é uma ligação que ocorre entre eixos paralelos. Vamos lá. Observe aqui. Então, eu tenho um carbono sp2 e aqui eu tenho outro carbono sp2. O elétron π desse carbono sp2 se ligou com outro elétron π desse carbono sp2 por meio de uma ligação, uma interconversão paralela. E aí, entre os dois carbonos aqui, existe essa ligação no mesmo eixo, que é a ligação sigma. Então, se nós observarmos essa estrutura, que é o eteno, conhecido como etileno, né, um gás liberado aí durante o amadurecimento das frutas, a gente verifica, ó, ligações no mesmo eixo, sigma, 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 e observa uma interconversão paralela, que é uma ligação π. Então, ao todo, nós temos uma
2, 3, 4, 5 ligações sigmas, totalizando 10 elétrons sigmas. São os 10 elétrons mais estáveis. E uma ligação π, totalizando 2 elétrons π. Lembre-se, elétrons sigmas só se ligam com elétrons sigmas e elétrons π só se ligam com elétrons π. Muito bem. Então, verifiquem que a ligação π ela ocorre paralelamente, né? Ela ocorre paralelamente. Veja que a união dos dois orbitais que se encontram, vejam, esses orbitais, eles são paralelos e ocorre aqui uma interconversão. Essa ligação é a ligação π. Gera uma nuvem que dá um caráter básico sobre o plano nodal ali. Gera uma nuvem chamada, né, uma nuvem de elétrons π, que dá um caráter básico. Lembrando que esses elétrons possuem muita energia e devido a ter muita energia é uma ligação muito instável. Então ela pode ser rompida facilmente. Quando a gente fala assim, mas essa ligação tem muita energia, ela não tinha que ser mais estável, já que ela tem mais energia? Não. É como se você pensasse na água. Vamos pensar na água. A água, a temperatura ambiente. Então, ao nível do mar, vou aquecer. Ela está, por exemplo, a 20 graus Celsius, eu aqueço, ela chega a 100 graus Celsius em ebulição. Se eu pego uma água que tem mais energia do que a que está a 20 graus Celsius, ela vai estar, por exemplo, a 40 graus Celsius. Eu pego uma água com 40 graus Celsius. Para ela chegar a 100 graus Celsius, eu vou necessitar fornecer menos energia. Se eu vou necessitar fornecer menos energia, porque ela vai chegar em 100 graus Celsius com menos energia do que a água que está a 20 graus Celsius. Então, veja, essa ligação π, ela é assim, como ela possui mais energia, ela é mais instável, ela chega a 100 graus Celsius mais rápido, com menos energia, né, do que a sigma que está ali, a temperatura ambiente. É só uma analogia, tá bom? Então, veja bem, a ligação sigma é mais estável, então ela é mais difícil de ser rompida. A π, ela é mais instável, então ela é mais fácil de ser rompida. Eu sempre digo que um elétron π, na realidade, ele quer se tornar um elétron sigma. É por isso que os elétrons π dão um caráter ácido para a molécula. Os elétrons π, ele dá um caráter ácido, porque ele gera aqui, né, uma nuvem que possui um par de elétrons, e segundo Lewis, base é toda espécie química capaz de doar um par de elétrons. Então, se eu tenho um par de elétrons π que possuem muita energia, eles podem ser doados com maior facilidade. Então, isso dá um caráter básico para a molécula, segundo Lewis, Gilbert Lewis. Bom, então, neste gráfico de energia, eu percebo que os elétrons π, vejam, o elétron π, orbital molecular π, tem mais energia do que os elétrons sigma. Tudo bem? Então, quem é mais estável? Quem tem mais energia, que são os elétrons π, ou quem tem menos energia, que são os elétrons sigmas? Pense aí, quem é mais estável? Isso mesmo, muito bem. São os elétrons sigmas. Estes são os mais estáveis. Então, se você pega uma ligação π que ocorre aqui entre os elétrons π, né, esse aqui é um orbital molecular ligante, tá bom? O que está em azul é um antiligante. E você torce, ou seja, você segura um carbono e torce o outro. Ao torcer, você rompe essa ligação, né? Essa ligação deixa de existir.
quando a gente gira a molécula, ela gira inteira. Se você segurar um átomo, e girar o outro, essa ligação vai romper, ela vai quebrar. Então, analise aqui, eu tenho duas moléculas, o nome dessas moléculas, né, eu tenho 2 cloro, então dicloro, eu tenho o cloro no carbono, eu tenho um cloro no carbono 1, então vou um cloro no carbono 1 e tenho um cloro no carbono 2, então vou dizer 1,2 dicloroetano. E aqui eu também tenho um cloro ligado no carbono 1 e aqui eu também tenho um cloro ligado no carbono 2, 1,2 dicloroetano. Observe que essas moléculas têm o mesmo nome, mas são substâncias diferentes. Por quê? Porque é possível traçar um eixo de simetria entre a ligação dupla. E aí eu teria 2 polos, tipo leste e oeste, um exemplo, certo? Teria 2 polos ali. E se eu verifico na molécula da esquerda, 1,2 dicloroetano, os hidrogênios estão do mesmo lado. E na molécula da direita, os hidrogênios estão em lados opostos, então não são substâncias diferentes. Observe, elas são espacialmente, não são substâncias iguais, elas são substâncias diferentes. Nós chamamos esse fenômeno de isomeria, e as duas moléculas são estereoisômeros, e esse tipo de isomeria é chamado de isomeria geométrica. Compostos cujos ligantes iguais estão do mesmo lado, e esses ligantes iguais são os hidrogênios, eles são chamados de cis. Então, este composto do lado esquerdo aqui, esse aqui seria um composto cis 1,2 dicloroetano. Já o composto do lado direito, já que os hidrogênios encontram-se em lados opostos do plano, ele é chamado de trans 1,2 dicloroetano. Então, observe que essas moléculas são espacialmente diferentes. Se fosse uma chave, né? Se fosse uma chave, uma seria assim e a outra, né? Se a gente imaginasse que é uma fechadura, essa chave encaixa nessa fechadura aqui, né? Essa chave ela encaixa nessa fechadura. Um exemplo, tá? Agora, se isso aqui fosse uma... Então, só um exemplo. Ó. Vamos supor que isso aqui é uma tranca de uma porta. Para ela abrir, as bolinhas amarelas têm que encaixar nessa tranca. Então, veja, essa bolinha amarela encaixa aqui, essa bolinha amarela encaixa aqui. Olhando a outra molécula que parece igual, mas não é, ela é espacialmente diferente, a bolinha amarela encaixa aqui, mas a bolinha verde não encaixa aqui. Então, essas substâncias são espacialmente diferentes, por isso elas são chamadas de isômeros espaciais, e esse tipo de isomeria é chamada de isomeria geométrica, que vai ser retratado, né? Desculpa, vai ser retratada em uma outra aula. Muito bem, vamos lá para a gente finalizar, né? Uma aula longa, mas uma aula muito produtiva. Vamos falar da hibridização SP. Veja, na sp3 o carbono ele realizava 4 ligações sigmas, 4 ligações sp3 com geometria tetraédrica. Na hibridização sp2 o carbono realizava 3 ligações sp2 e uma pi, podendo formar ali então uma dupla ligação e 2 ligações simples. Já na hibridização sp, nós temos aqui o etino, que é o gás acetileno, muito usado na solda, e quem trabalha com solda conhece esse gás, porque durante a combustão dessa substância, que é muito inflamável, libera muito calor. Então, verifiquem que o etino ele possui uma tripla ligação entre os átomos de carbono, certo? E essa tripla ligação entre os átomos de carbono mantém uma distância de 180 graus da ligação simples com os átomos de hidrogênio.
Isso faz com que esses 180 graus determine que este carbono seja uma estrutura plana, só que não é trigonal plana igual o sp2. Essa estrutura plana, ela é chamada de SP. Perfeito? Perfeito? Bom, linear, estrutura plana linear, 180 graus, estrutura plana linear. No sp2, 120 graus, trigonal plana. Então, o carbono sp3 ele é espacial, porque é tetraédrico. O sp2 ocupa apenas um plano, né? É linear ali, é trigonal plana, a geometria, ou seja, ele ocupa apenas um plano. É uma molécula plana. E essa estrutura com 180 graus, o carbono linear, também é uma estrutura plana. Então veja, o carbono sp3 ele é tetraédrico, ele ocupa mais de um plano. O carbono sp2 ele é trigonal plano, né? Tem geometria trigonal plana, ocupa apenas um plano. O carbono sp3 ele é linear e também ocupa apenas um plano. Muito bem. Então vamos prosseguir. Analisando a hibridização deste carbono, vamos lembrar lá, 1s2, 2s2, 2p2. Só tenho 2 elétrons desemparelhados. Assim, o carbono consegue realizar apenas 2 ligações. Então, queimão de estoque, promoção do elétron. O elétron foi promovido para o orbital que está vazio. Então, este elétron vai ser promovido ao ocupar o orbital vazio. Nós temos 4 elétrons desemparelhados, ou seja, nós temos na última camada, que é a camada de valência, eu tenho 4 elétrons desemparelhados em cada orbital. E se eu tenho 4 elétrons desemparelhados em cada orbital, quer dizer que o carbono pode realizar 4 ligações. Nessa hibridização, percebam que só estes 2 orbitais hibridizaram. Um S hibridizou com um P. Então, essa hibridização ela é chamada de SP. E os 2 elétrons que não hibridizaram, como estes elétrons são chamados? Estes elétrons são chamados de elétrons π. Muito bem, na hibridização sp, eu tenho os elétrons no mesmo plano, vejam que são as nuvens eletrônicas sp, né? Os elétrons sigmas. Então, eu tenho aqui um elétron sigma, 2 elétrons sigma, perpendicular. Eu tenho um elétron π, que está perpendicular aos elétrons sigmas, e perpendicular aos elétrons sigmas e ao elétron π, eu tenho outro elétron π. Então, vejam, no mesmo eixo, que eu vou chamar aqui de X, tá? Nós temos os elétrons sigmas, 2 orbitais sp. No eixo aqui, que eu vou chamar de Y, que está perpendicular, nós temos um elétron π. E no outro eixo, que eu vou chamar de Z, que está perpendicular a X e a Y, nós temos um elétron π. Então, os elétrons π encontram-se perpendiculares entre si e perpendiculares entre os elétrons sigmas. E elétron π só se liga com elétron π. Elétron sigma só se liga com elétron sigma. Não podemos esquecer essa fala. Então, aqui eu tenho a minha estrutura, o etino. Veja, aqui está o etino, o gás acetileno, com 2 carbonos e uma tripla ligação. Percebam que na tripla ligação, nós temos aqui, da tripla ligação, uma é sigma, certo? E as outras duas, ó, verde com verde, π, amarelo com amarelo, π.
Então, na ligação tripla, uma é sigma e as outras duas são π. E aí eu percebo hidrogênio e carbono sigma, hidrogênio e carbono sigma. Então, ao todo, esta molécula está realizando 3 ligações sigmas e 2 ligações π. Se perguntasse quantos elétrons sigmas tem, então ele possui 6 elétrons sigmas, porque cada ligação sigma contém 2 elétrons sigma. Então aqui tem 2, aqui também tem 2, aqui também tem 2, totalizando 6 elétrons. Se eu perguntasse quantas ligações π existem na molécula de acetileno, então nós temos uma ligação π, outra ligação π, ou seja, 2 ligações π. E se perguntasse quantos elétrons π existem, 4 elétrons π, certo? Então, o acetileno possui aí 4 elétrons π e a hibridização é chamada de hibridização sp. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma nuvem perpendicular à outra nuvem. Então, eu tenho 2 nuvens π, o que aumenta ainda mais o caráter básico dessa substância, porque eu tenho 2 pares de elétrons ali de alta energia praticamente disponíveis. Segundo Lewis, ácido... Oh, que ácido! Né? Segundo Lewis, base é toda espécie química capaz de doar 2 pares de elétrons. Então, eu quero corrigir aqui, porque anteriormente eu chamei o etino de ácido. Não, ácido é toda espécie química capaz de receber o par de elétrons, tá bom? Então, essa substância ela tem caráter básico, é uma base de Lewis, porque base é toda espécie química capaz de doar par de elétrons. Então, veja, base é toda espécie química capaz de doar par de elétrons. Então, quanto maior o número de pares de elétrons, né, mais básica vai ser a substância. Então, quem não assistiu até o final, infelizmente, vai ter um probleminha aí, tá bom? Então, é importante chegar até aqui e descobrir o que é uma base de Lewis. O que é um ácido de Lewis? É toda espécie química capaz de receber um par de elétrons. Então, a base doa. Veja, o etino possui 2 pares de elétrons e o ácido de Lewis recebe. Muito bem. Na hibridização sp, na ligação π, veja que a ligação π ela é mais curta que a ligação... Na ligação tripla, percebam que a ligação tripla é mais curta que a ligação dupla, certo? A ligação tripla tem 1,20 angstrom. Já a ligação dupla tem 1,34 angstrom. E a ligação simples tem 1,54 angstrom. Tá certo? Então, vejam que a ligação sigma ela é mais comprida, é mais estável. A ligação π na dupla, eu tenho um π com sigma, ela é mais curta. E a ligação tripla ela é mais curta ainda. Então, veja. Sigma no mesmo eixo, π paralelo. Isso faz com que as ligações fiquem mais próximas, o que torna ainda mais instável essa ligação. Então, recapitulando, sp3, carbono tetraédrico, sp2, carbono com geometria trigonal plana, e sp, carbono com geometria linear. E assim, nós finalizamos a nossa aula sobre hibridização e gostaria novamente aqui de repetir sobre Lewis, certo? Onde ácido de Lewis é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons. Então, o ácido de Lewis ele tem que ter um orbital vazio. Já por que vazio? Porque se um orbital comporta no máximo 2 elétrons, com esse orbital vazio ele pode receber um par de elétrons. Então, nós teríamos assim um ácido de Lewis. Uma base de Lewis
é toda espécie química capaz de doar um par de elétrons. Então, se eu tenho uma ligação π, onde possui 2 elétrons π, e esses elétrons eles podem ser doados, veja, quem doa é a base, quem recebe é o ácido de Lewis. Tudo bem? Então, assim, encerra a aula. Eu sei que a aula foi extensa. É importante que vocês revisem essa aula, que vocês estudem, entendam distribuição eletrônica, entendam a hibridização do carbono, pois essas minúcias nos auxiliam a entender mais sobre o conteúdo de química orgânica. Tá bom? Sou o professor Benite, agradeço aí a presença de vocês, agradeço essa paciência de vocês, e se tiverem dúvidas, podem enviar e-mails também, tá bom? Estou sempre à disposição, é só conferir no meu canal lá, Oi Benite, no YouTube, e aí vocês, bem de dica, e aí vocês vão poder conversar comigo, mandar uma mensagenzinha. Até mais. Bye, bye.